Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos com mais um Reflexões, procurando observar os diferentes ângulos de um fato. O nosso Nelson Rodrigues notabiliza-se pela expressão de que toda unanimidade é burra. Repetindo, o nosso Nelson Rodrigues notabiliza-se também, ou notabiliza esta expressão, de que toda unanimidade é burra. Porque ao aceitarmos um fato, nós temos que raciocinar com ele, verificar os porquês, verificar como esse fato desenvolveu-se. O fato não cai do espaço. Ninguém dá nada a ninguém. O conjunto constrói alguma coisa, para melhor para a sociedade ou para pior, dependendo da avaliação de quem está vivendo aquele momento. Tem gente que acha que aquele momento está sendo bom para todos. Outros acham que está sendo ruim para todos. Por isso a nossa ótica aqui de discussão é a ótica de reflexões. Verdades prontas, pré-estabelecidas, aqui não cabem. Pré-estabelecidas porque você, quando discute uma sociedade, você tem os mais diferentes ângulos de visão. E isso é importante. Hoje nós vivemos o ângulo único. O indivíduo só enxerga aquele e azar. Eu acho porque eu acho. Eu quero porque eu quero. Não há como nós termos uma discussão lógica. E aí fica difícil. Nos grupos que participo, dos amigos que me enviam mensagens, respeito os que têm ideias contrárias, mas verifico que se ele também respeita as ideias contrárias. Quando eu as respeito e ele não respeita os demais, eu já estou saindo. Já não participo mais. Porque a teoria do convencimento deve ser feita numa defesa de tese, numa defesa de conhecedores. Mas o indivíduo não quer, ele quer lançar a sua ideia própria. Fica difícil da gente conversar. Outro dia alguém colocava num grupo que eu pertenço que desconhecia Abílio Augusto Távora. Isso não sei, é importante para quem? Quer dizer, já matou o início da discussão. Bom, como ele não conhece, então a gente volta àquela história do personagem cômico do Francisco Milani. Me convença. Quer dizer, o indivíduo está morrendo ali, o médico deseja operá-lo, e diz a ele qual é a doença e fica a família, me convença. E a família não conhece medicina, não sabe ler exames. É uma discussão complicada, gente. Então, a unanimidade de opiniões contra você, vocês tenham cuidado. Os indivíduos vão colocando essas verdades como absolutas, e as pessoas não vão questionar isso. Outro dia, no outro grupo, alguém questionava o nome Bairro da Luz. Perguntas. E aí comecei a verificar o seguinte: olha o que é pedagogia. O sujeito não conhece, pergunta a você, você informa os seus estudos, e ele, sem estudo algum, questiona os seus.
Aí começa a se desenrolar um papo difícil, porque você apresenta a pesquisa e ele apresenta nada. Nós estamos aí com a discussão de alguns que a questão da terra plana, o indivíduo tem que apresentar contra argumentações de terra plana. Então, o momento que nós vivemos, por favor, vocês que escutam reflexões, vocês que aturam a mim, ao Ronaldo e aos nossos convidados, muito obrigado, mas eu queria que vocês observassem que aqui nós discutimos. Aqui ninguém impõe nada a ninguém. E toda discussão é em cima de fatos. Eu trago aqui sempre para vocês qualquer página da internet que elucide. Qualquer página da internet que trate daquele assunto. E com base naquele documento a gente então discute. É altamente simples e objetivo. Tá? Vamos lá, o nosso Ronaldo já está por aí, vamos cumprimentar a Fatinha Estrela, um grande abraço, Jesus abençoe. Enite Botelho, sempre firme com a gente. Naí Rosa, obrigado. Cristina Alves, quanta honra, seja bem-vinda. A Enite, a dar o seu boa noite a todos os amigos. Fleura, presente, um grande abraço, Fleura. Niva Marina, obrigado, Niva, sempre. Sarinha fez uma publicação, eu pedi que ela tornasse a publicação pública para que eu pudesse compartilhá-la, é assunto de relevante, inclusive, para a nossa discussão hoje. Ronaldo, chamando você aqui, ó, vamos em frente. Estamos adicionando Vossa Excelência à nossa conversa. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Não é? Grande Ronaldo, seu boa noite aos nossos amigos. Boa noite a todos, muita paz, saúde para o nosso momento de reflexão, que é sempre oportuno. Ratifico minhas suas palavras de início e deixando claro que radicalismo não nos leva a nada. Sempre o diálogo, a democracia de fato, as discussões no campo das ideias fazem parte de um processo, até porque a verdade, a minha, a verdade do Paulinho, a verdade de quem nos escuta, ela precisa ser discutida, debatida e refletida. Muito boa noite, muita paz e saúde. Queria registrar aqui também a presença do professor Auli Sakiguchi, o professor Auler, pai do Auler, que aqui está conosco, criou uma escola pioneira em Miguel Couto, hoje transformou-se numa escola municipal, e o Auler também foi um dos grandes lutadores pelo ensino em nosso recôncavo fluminense. É uma honra, Auler, tê-lo aqui com a gente, participando desse bate-papo. Muita honra para nós. E a escola Professor Auler, em Miguel Couto, é municipal e mantém viva a lembrança sua e de seu pai na história da educação iguaçuana. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ser nosso amigo e muito obrigado pela contribuição de sua família à educação de Nova Iguaçu e em especial em Miguel Couto. Jesus os abençoe. Enite Monteiro está dando boa noite aí a você, Ronaldo. Boa noite específica, é só para você. Boa noite, Ronaldo, é só para você. Um abraço, professor Enite. Então, Ronaldo, o nosso jornal Hora H, o J. Carvalho faz aqui uma observação interessante. Ele aqui coloca comentários
sobre a Ruth de Souza, tá? Grande J. Carvalho, coloca aí comentários sobre a nossa Ruth de Souza. Jesus abençoe, obrigado. Meu caro Jota, deixa eu arrumar aqui a nossa tela, tá? Para que a gente possa receber essas imagens. Tânia Maldonado, obrigado, Tânia, por estar também junto com a gente nesse momento. Daniele Araújo, obrigado, Daniele, filha do nosso querido e saudoso Ivo de Araújo, muito obrigado pela sua presença com a gente. Jesus abençoe. A Tânia Maldonado, já falei, já comentei. Marcilene Brasil, obrigado, Marcilene, por nos dar a honra da presença. Então, no Jornal Aragá, o J. Carvalho fazia essa homenagem a Ruth de Souza. Parabéns aí, Jota, pelo trabalho. Mais acima, nós temos aqui um comunicado da família Santana, lembrando aqui que a nossa Raquel Santana nos deixou. E eu, lamentavelmente, fui fazer um socorro a um amigo por a questão de vacina e atrasei-me e não fui ao sepultamento da Raquel. Raquel, que Jesus abençoe onde você estiver. Obrigado por ter sido essa amiga, essa família que eu sempre mantive no meu mais profundo recanto do carinho em meu coração. Saudades do nosso Marcos, que a gente chamava de Barrão, o apelido que a gente deu ao Marcos, grandalhão, muito gordo, o apelido Barrão ficou, e ele gostava muito, ele mesmo se identificava como tal, pelo apelido. E a Belinha, que também foi professora do Colégio Leopoldo, também teve problema cardíaco. A sua mãe, Dona Margarida, que a gente carinhosamente chamava de Bilil. Ao seu pai, que foi um ícone aqui na Assembleia de Deus, ao lado do Colégio Leopoldo, ajudando a construir esse templo maravilhoso da Assembleia de Deus. Tá? Amigo do pastor Narbal, parceiro do pastor. Que Jesus os abençoe e que ela receba as mais profundas vibrações onde estiver. Tá? Aqui nós temos o Caetano Veloso, numa observação enviada pela professora Rosa Maria Mendes Rocha, o Caetano falando de Santo Amaro, que comemora a abolição da escravatura desde que ela aconteceu em 1888, em 1889 já passou a comemorar. Essa Bahia é um lugar do Brasil que merece um carinho especial. Eu estou sem ir à Bahia, Ronaldo, eu acho que há 6 anos, rapaz. E eu já não estou me sentindo bem, de saudade da Bahia, cara. Ai, mas que saudade eu tenho da Bahia. Como dizia Dorival Caymmi, se eu escutasse o que mamãe dizia. Então, a Bahia, terra da minha mãe nasce em Salvador, ela é soteropolitana, meu pai é baiano. E a Bahia, Ronaldo, se você passar lá 1 ano, você não consegue fazer o trabalho histórico de visitas que Salvador merece. Estou falando de Salvador, não estou falando nem do estado da Bahia, estou falando de Salvador. Perfeito. Com as suas 300 e tantas igrejas e capelas, uma arte barroca riquíssima. Aliás, para quem está nos ouvindo, é a maior conjunto de arte barroca do mundo, não é do Brasil, do mundo. É a arte barroca brasileira, juntando aí Salvador, São Paulo,
mas São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, que é uma coisa de louco. Jô Soares tinha um quadro cômico que ele dizia shows de louco. Ele quer falar coisa de louco. Shows de louco era o quadro humorístico do Jô Soares. Então, a Bahia merece o nosso mais profundo respeito. Aí está o Caetano Veloso falando sobre a comemoração do negro em Santo Amaro. Tá? Mais acima, eu tenho uma publicação da nossa querida Sarinha, que vai servir de base para nossas discussões. Tá, Sarinha, você me perdoe, mas vou utilizar a sua publicação como base aí para nossas discussões. Quem mandou publicar, tá vendo? Você publicou, a gente já vai fazer cometendo um furto. Aqui, furto qualificado. Um abraço, doutora Sarinha. Márcia Cabral está assistindo, obrigado, Márcia. Jesus abençoe. Tiago Brito, grande abraço, Tiago Brito. Reflexões culturais e intelectuais. Sempre bom absorver debates saudáveis. Obrigado. O site dele, ele assina como Tiago Brito Espiritismo. Tá? Tiago Brito nos deu a honra de passar pelo Colégio Leopoldo, assim como seus pais, assim como seu avô, né, por parte de pai. É uma honra tê-lo escutando a nossa live. Nosso querido amigo Luiz Antunes, um grande abraço, Luiz. Grande cantor Luiz Antunes, seja bem-vindo. Luiz Antunes é perito, policial civil. Um grande abraço, Luiz. Um grande amigo, está aí junto com a gente. Então, muito bem, Ronaldo. Hoje, nós estaríamos aqui prontos a discutir a questão da abolição da escravatura. Em primeiro lugar, eu queria que vocês me perdoassem a observação que farei. A gente tem uma mania muito grande de lançar a culpa, de julgar e já sentenciar. Nós nos colocamos sempre, o Tiago está dizendo aqui, que honra saber que reconhece minha família. Toda a nossa gratidão ao Colégio Leopoldo. Tiago, um dos orgulhos que eu possuo é prestar o tributo de gratidão a todos aqueles que valorizaram o trabalho de meus pais, meus tios, meus avós, seja em que campo da atividade eles estiveram. Um dos grandes amigos de meu pai era o professor Rui Afrânio Peixoto, que mantinha o Colégio Afrânio Peixoto. Um outro grande amigo do meu pai é o professor Silveira Leite, que depois o professor Basílio Anastasakis adquire a escola e a dirige. Acabei de falar no Auler. Quando você trabalha numa linha e alguém trabalha também, é amigo, é parceiro de jornada. E algumas pessoas observam como inimigo, porque é um concorrente. Não é concorrente, gente. É parceiro. Você já imaginou se você tivesse escolas, bibliotecas, teatro em cada esquina? Você não precisa de atividades policiais quando a sociedade é educada e parte para um convívio pleno social. Quando você precisa de muita polícia, você está numa sociedade conturbada. Será que é muito difícil as pessoas entenderem isso? Não é você... Quando alguém puxa uma identidade policial e apresenta, não é ele que é a autoridade, ele representa a autoridade que o povo delegou.
Eu tenho vários amigos generais da reserva, lá da Escola Superior de Guerra, e aí eu fico, quando eu brinco assim, como vai, excelência? Que excelência, professor? Que para com isso, né? Isso aí é quando eu estava na ativa, na reserva eu sou zero à esquerda e tal. A gente brinca muito desse jeito, porque o seu poder perante o Estado, ele foi reduzido. E a gente lembra da Constituição, o humilde, e o humilde que entende, que ele pode ser humilde e não entender, mas o humilde que entende, a Constituição é clara. Todo poder emana do povo. E em seu nome será exercido. Quando o juiz se apresenta como juiz, ele está num cargo delegado pelo povo. Em determinado momento, parece que ele não se lembra disso. Eu sou. Não, você não é, você está. O verbo é outro. Eu não sou, eu estou. É provisório. Eu brincava muito assim com o Luiz Antônio, né? Aí, secretário, eu digo, eu estou secretário, ele é assim como eu e tal. A gente brincava muito nesse sentido, porque é passageiro, como diria o Aporelli, tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro, que é quem conduzia o bonde. Então é interessante quando você tem essa visão de mundo. Tem que ter. Vocês lembram da Grécia? Você lembra de Roma? Os soldados romanos eram proibidos de entrar em Roma, as tropas. Só entrava o comandante. Porque às vezes que as tropas entraram, deu zebra. Porque ela entrava, invadia o Senado, tomava o poder e tal. Mas aquele comandante da tropa era provisório. E podia ser assassinado como foi Caio Júlio César. E que se assustou em ter um preferido seu entre os assassinos. E a frase histórica, até tu, Brutus. Gente, a história vai só mostrando para você o caminho. Observe com muita prudência, com muita tranquilidade como ele se apresenta. Você está e é transitório. Transitório é aquilo que está em trânsito, é aquilo que está passando, é transitório. E o indivíduo acha que é eterno. Não é? Você foi. Você não tem que continuar sendo. Porque se o Ronaldo é o camarada que sabe tudo, e ele não consegue dividir o saber e nem trazer parceiros ao seu trabalho, não importa se ele vai trazer 1, 2, 3, 5. Mas se ele consegue trazer parceiros sem lucro econômico para partilhar de suas ideias, ele já tem mérito. Porque quando você traz porque tem dinheiro envolvido, porque tem uma boquinha num cargo, etc., aí não são parceiros seus. O nosso querido amigo Hernani Boldrin, amigo de muitos anos, eu o conheci nos bancos escolares aqui do Colégio Leopoldo, perdeu o seu irmão, que produzia camisa das grandes fábricas de camisas de Nova Iguaçu, funcionava ali perto do Country Club, enorme. O Cordovil foi embora, eu fui ao sepultamento, o Boldrin agradeceu eu ter ido, eu digo, agradecer o quê? Obrigação. A solidariedade não merece agradecimento. A solidariedade é uma obrigação do ser humano. Ser solidário, principalmente nas horas difíceis. E eu que conheci o Boldrin,
suplente deputado federal, conheci o Boldrin exercendo o seu poder como deputado federal, lá no pós-Constituição 88, cuidando dos arremates legais da Constituição. Lá também fazia parte dessa Câmara dos Deputados o nosso Jorge Gama, também suplente, que assumiu o cargo. E aquela imensidão, Ronaldo, que vivia no gabinete do Boldrin, aqui em Nova Iguaçu, quando o Boldrin, muito atuante politicamente, rapaz, lá não estavam presentes, até porque eu conhecia a maioria. Eu estou citando isso aqui, está do fundo do coração, porque é uma aula de vida. Então, um camarada que despachava e que tinha 40, 50, 60 pessoas sempre lá junto, pedindo isso, pedindo aquilo, no momento que ele merece o carinho e o apoio, o braço amigo, lá não esteve. Complicado, Excelência. É preciso que nós observemos isso e começarmos a entender que tudo é transitório. Não, fulano é meu amigo, tem certeza? Tem certeza ou é seu conhecido? Ou é seu colega? A expressão amigo é complicada, é difícil de ser encontrada. Estou só observando esse aspecto, porque quando a gente fala de abolição de escravatura, a gente verifica alguns esquecendo suas origens. Isso aí. Esquecendo sua discussão social. Ulisses de Sacra Medeiros. Grande abraço, Ulisses. Jesus o abençoe, ilumine. Filho de Raul e Marilena. Jesus o abençoe. Amigo meu diz assim: Paulo, como é que você guarda isso tudo? Eu digo, sei lá. A produção do HD aqui, do professor Nilton, da professora Leopoldina, deve ser um HD diferenciado lá, porque dá para guardar bastante. E a gente guarda também no coração, que é o mais importante. E quando você grava fundo no coração, é difícil esquecer. Grande abraço, Ulisses. Jesus o abençoe. Está aí avisando que está na área da live, porque ele está lá em Sacra Família do Tinguá. Rosane Ribeiro, obrigado por estar aí com a gente. Antônio Carlos de Souza, abração na Ivonete, Jesus o abençoe por estar junto com a gente. Professora Patrícia Moreira Lima, rapaz, novinha vovó, Ronaldo. Jesus abençoe, professora. Vamos em frente nessa luta. Doutor Luiz Arthur Ferreira de Castro, é uma honra sempre vê-lo conversando com a gente. Eu falei muito aqui, rapaz, esqueci. Thaís Araújo. Thaís, os parabéns a você foram dados ontem pela enfermagem. Thaís estudou aqui, nos deu a honra de estudar sempre no Colégio Leopoldo. Hoje é enfermeira. Hoje trabalha diretamente num serviço, prestando serviços por determinação judicial. O laboratório que ela trabalha exerce a função de perícia e ela faz esse trabalho e sempre foi uma aluna dedicada ao que fazia. E ontem eu dei um abraço amigo e sincero a você, tá, Thaís? Pela sua profissão. Vamos em frente. Bom, vamos lá, vamos ao nosso assunto. Daqui a pouco eu acabo o programa falando aqui, né, Ronaldo? A Sarinha nos diz o seguinte: a imprensa brasileira sempre foi muito forte. E eu queria ressaltar a vocês que o príncipe regente Dom João, quando chega ao Brasil, muito bom, ele já chega aqui preocupado com essa questão de jornal, com essa questão de imprensa. E o povo brasileiro se acostuma com a Gazeta do Rio de Janeiro, da impressão régia trazida por Dom João.
não é? Com ele chega também a Polícia Militar, a Polícia Civil, para o Rio de Janeiro. Então ele começa a colocar ordem nessa região depois do Atlântico, nesta região da Lei-Mar, como eles gostavam de chamar. E Dom João, para nós, é um ícone da cultura e da organização. Quem achar que Dom João era burro, por favor, retire essa assertiva e vá estudar a vida desse príncipe regente, esperto, inteligentíssimo, águia, que literalmente, guardem essa expressão, que literalmente deixou Napoleão a ver navios. Inclusive deixa essa frase histórica. O general Junot, representando Napoleão, quando chega a Lisboa, fica a ver navios. O que é ficar a ver navios? Aquela multidão de navios, gente, portugueses indo embora para o Brasil. E Napoleão não consegue botar a mão na família real. Invade Portugal, mas não toma o trono. Isso é atitude de quem é inteligente. Ais da logística. Imagina naquela época, eu bato sempre nessa tecla, porque esses livros aí de quem não estuda, eles têm que começar a serem mudados. Não tem jeito. O camarada consegue trazer para o Brasil 30 mil famílias. 30 mil pessoas, né, de diversas famílias, perdoem. 30 mil pessoas de diversas famílias. E com todos os seus pertences. Livros, móveis, roupas, peças de tapeçaria. Não é vir com a roupa do corpo, não, gente. Agora, vocês vejam quanto tempo esse indivíduo que colocam como sem raciocínio trabalhou para que na hora que Portugal fosse invadido, em especial Lisboa, eles pudessem vir para o Brasil. Nós estamos falando de uma águia, gente, de um estrategista. E o estrategista que não perde o trono e logo depois retorna. Porque Napoleão não consegue manter e perde o trono. Mas na Espanha, do ladinho, Napoleão depõe o rei. E coloca o irmão dele como imperador lá, Napoleão I. E se torna Pode escravo. consultar a história. Hein? E se torna escravo. Invade, ele ocupa a Espanha. E Portugal pequenininho, que só se limita com a Espanha e com o Oceano Atlântico, não tem mais limite nenhum, consegue deixar Napoleão a ver navios. Vocês vejam quanto esse indivíduo é estrategista. Eu não me lembro o nome do rei em Portugal, e eu hoje não tive tempo pelas atividades de pesquisar, mas vocês podem pesquisar. No século XVII, qualquer negro que viesse contrabando, preso em navio, que descesse no porto em Portugal, já recebia sua carta de liberto e alforria. Então são dois nortes, o Brasil e Portugal. Perfeito. Não esqueçam disso. São dois nortes. Então já descia liberto. Mas você vê que tem vários estudos que apresentam escravos em Portugal. Mas são uma exceção. O normal era você já ter a formação de que a escravidão era vergonhosa. Ah, mas como é que você está falando isso? Eu estou falando isso baseado no segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, que não teve escravos. Todos aqueles que prestavam serviços para ele eram pagos. E não eram pagos pelo Estado, eram pagos pela dotação que ele, imperador, recebia.
Dom Pedro II é uma aula de ética, é uma aula de educação, é uma aula de aprendizado. Aí eu comecei falando na publicação da Sarinha dos jornais. Dom Pedro II, ele sempre disse em seus pronunciamentos que a imprensa tinha que ser livre. Ele era imperador. Ele não era presidente da República, não. Ele era imperador. E dizia que a imprensa tinha que ser livre. Que ele e os dele e os ministros precisavam saber como o povo pensa. E ele defende a liberdade de imprensa. Algumas pessoas costumam colocar o Reverbero Fluminense, por exemplo, que é um dos jornais aí, lutadores pela República, etc., vocês vão verificar que vários negros lá escreviam. E escreviam por quê? Porque Dom Pedro II assegurava a liberdade de imprensa. Vocês, quando vão à França, ali na Revolução Francesa, os folhetos que Camille Desmoulins fazia de propaganda da Revolução Francesa, é um dos primeiros locais a ser, um dos primeiros invadidos, porque era um absurdo ficar distribuindo prospecto contra o rei. Olha a visão! Olha a visão francesa que provocou a Revolução e a visão de Pedro II. E que saibam vocês, vou repetir sempre e consultem, e foi educado que o verdadeiro tutor de Dom Pedro I não é o verdadeiro, o que mais tempo ficou como tutor, que Bonifácio ficou por um período curtíssimo. O grande tutor dele é um iguaçuano, nascido em Cabuçu. Marapicu, as fazendas pegavam todo aquele território. Que é o nosso barão. Barão é o primeiro título nobiliárquico, e depois ele foi marquês, o Marquês de Itanhaém, que dava nome aqui à nossa praça, que hoje é Santos Dumont. Toda vez que eu falo, eu repito, é a mesma coisa. Eu nem sei se Santos Dumont passou por Nova Iguaçu, nem voando. Mas como o nosso interventor federal no período militar, Rui Queiroz, queria fazer uma média com os militares da Vila Militar, transformou essa praça em Praça Santos Dumont e tirou o nome do Marquês de Itanhaém, que é o iguaçuano ilustre. Falava, os idiomas que ele falava, ele ensinou a Dom Pedro II. E aí, Ronaldo? É interessante porque o indivíduo que realiza, ele é simplesmente esquecido, rapaz. Você não fala. É apagado. Aí você fica olhando a turma hoje, né? Ah, por que Bairro da Luz tem o nome de Bairro da Luz? Pesquisa. Veja como essas torres vieram lá da Serra. Porque se você, Ronaldo, você dá a resposta pronta, você não educa e não faz o processo da maiêutica socrática, que está em vigor até hoje nas maiores faculdades do mundo, inclusive em Harvard, nos Estados Unidos. Você tem que propor a discussão. Aí você verifica o que essas torres da Light estão fazendo em Nova Iguaçu. Por que elas foram assentadas aqui? Aí você pega uma fotografia do sepultamento do professor Leopoldo, você tem uma única torre da Light passando por todo esse terreno desapropriado. Aí você vai lá na Serra das Araras, eu fiz uma matéria sobre isso, está no YouTube. Tá? O nosso Renato Guimarães foi comigo, o Marcelo fez a filmagem, eu explicando lá como nasce aquela questão
da represa lá de cima, de Ribeirão das Lajes. Como é que essa água é barrada lá no Rio Paraíba e vem para cá. E hoje foi feito para para gerar energia, e hoje é a maior reserva de água que a nossa região tem. A nossa reserva d'água vem de lá. Aí o camarada vai discutir com você na internet, assim, porque a água do Rio Guandu, o Rio Guandu é só o canal, gente, não tem mais água. A água toda do Guandu que corre ali não é do Guandu. Ela é importada. Importada de Ribeirão das Lajes, importada do Rio Paraíba do Sul, do Rio Piraí, do Córrego de Vigário. É toda importada. E você discute, rapaz, e as pessoas não querem ter o trabalho da pesquisa, querem receber pronto. E o pior, Ronaldo, você que é professor também, quer receber pronto e ainda quer questionar a sua informação. Não, o senhor está errado porque me falaram, quando eu cursei português e literatura, e já lá vão anos, mais de meio século, quando eu comecei a cursar português e literatura. Eita, estou ficando velho, Ronaldo. Lá atrás, né, disseram, era sujeito indeterminado. E sujeito indeterminado não serve como prova. Falaram, disseram, informaram. Isso não existe na técnica de estudo. Eu desconheço. Se existe, por favor, me informe, porque eu desconheço. Quem falaram? Segundo o historiador Ronaldo, essa tese assim foi apresentada. Ele apresenta os motivos. Não, disseram nem argumento, gente. O que é isso? E aí estão... Fala, desculpe. E aí volta ao assunto da escravidão, porque os nossos índios também passaram pela escravidão aqui, antes mesmo dos negros chegarem aqui. Mas o índio, ele vivia livre. Sim. E quando você tenta aprisionar o índio, foi uma tragédia. É isso aí. Porque aí ele ficava doente, ele não conseguia, ele era livre, ele andava pelas florestas. O nosso índio não desenvolveu sequer em larga escala a questão do plantio. Porque as nossas matas sempre foram generosas com ele. Quer comer peixe, vai pescar, pô. Verdade. Quando se aprisionou o índio, foi uma tragédia. Alguns negros também da África trazidos também sofriam por serem aprisionados. Mas era uma raça que desenvolvia o trabalho. A gente almoça todo dia junto aqui na escola. Às vezes temos alguns convidados. Aí eu disse a eles, vocês deviam ler, dentre outros grandes historiadores e escritores, vocês deviam ler Casagrande Senzala, nosso Gilberto Freire. Porque a impressão que você tem é que os negros todos de uma fazenda viviam recebendo chibatada, apanhando todo dia, sendo torturados. Não tem lógica essa observação. Não estou dizendo que o negro não fosse torturado e não recebesse chibatadas. Mas não era nessa proporção que às vezes as pessoas tentam passar. Quem melhor comia nas fazendas produtivas, a melhor comida era do escravo. O escravo era um investimento. Você pagava pelo escravo. E, em contrapartida, você queria produção. Ora, quem é que vai querer destruir a produção? Você investiu um dinheiro e vai
destruir aquele dinheiro, vai jogar, rasgar aquele dinheiro. Então as propostas têm que ser analisadas com lógica. Não estou defendendo a escravidão, por favor. Já quem está pensando alguma coisa, já não deturpa o que eu estou dizendo. Aí é que o problema da época é como o problema de hoje. O radicalismo que havia de muitos da época estragou totalmente a situação. E não, que porque falar... aí... ser humano... Pode falar. Continua, desculpe. Levando um ser humano, que aí independe de cor, que não tem nada a ver, levando o ser humano, assim como a mulher também na história não tinha alma, entendeu? Nós estamos tratando de ser humano. Ah, mas a cor entra no aspecto da escravidão. Sim, eu não estou nem também querendo dizer o contrário, mas o radicalismo que havia de muitos da época, porque o que você falou, estou. Você está o que? Hoje eu estou rico. Ah, você hoje está rico. Estou bilionário. Ah, sim, está. E a história mostra onde eles estão hoje também com esse radicalismo. É sempre o radicalismo levando de roldão a falta de humanidade, uma palavrinha que você usou ontem, se não me engano, espiritualidade também. É o que está faltando em nós. Mas ouve. Eu me preocupo muito com as verdades prontas. Eu tenho no Brasil uma imprensa. Tá. A imprensa é mentirosa, isso, aquilo. Conceito seu. Você pode muito... O Silvio Santos lá não gostava da Sherazade e demitiu a Sherazade. Uns dirão, fez muito bem, outros dirão, poxa, absurdo. Ela deveria ter garantia no emprego, cada um terá a sua visão. Mas o Silvio exerceu um direito seu, ele é o dono da emissora, achou por bem que ela não lá ficasse. Direito dele. Agora, a questão de se a imprensa fala verdade, fala mentira, você é o julgador. Vou repetir, você é o julgador. Nós temos o jornal mais antigo de Nova Iguaçu, que hoje está sem matéria impressa. Quantas vezes o Correio da Lavoura foi chamado de jornal comunista? Quantas vezes, Sarinha, você está aí e sabe disso? Quantas vezes eu conversei com o Luiz Azeredo, conversei com o Robson, com o Jéssica, graças a Deus, sempre fui muito próximo à família, meu tio também foi muito próximo. É o julgamento precipitado. Luiz Azeredo nunca foi comunista na vida, só porque nas campanhas eleitorais o Chico Amaral, que é de uma família tradicional da cidade, os Amaral, família repleta de amigos na cidade, tá? O Chico Amaral, junto com Jorge Gama, eram candidatos. Jorge Gama está aí, é só consultá-lo. Não precisa acreditar em mim, não, é só consultar o Jorge Gama. E o Jorge Gama, como tinha uma grande briga naquela época, de negócio de Mao Tse Tung, com linha soviética, etc., o Jorge Gama fez uma propaganda no Correio da Lavoura, que eu tenho inclusive, vote em Francisco Amaral. E o Francisco foi escrito com K inverso, Ronaldo. O K estava ao contrário. Vote em Francisco Amaral. Aí eu conversando com o Jorge Gama, o Chico ainda era vivo e tudo, o Jorge falou assim, o Chico não tem nada com isso não, quem fez isso aí fui eu que mandei essa propaganda para lá, para o Lavoura. Ué, é um direito do Lavoura. Estão pensando o quê? Que o Lavoura não foi perseguido? Claro que foi. Porque era comunista. Tem nada de comunista, pois. Parar com essa idiotice. Luiz Azeredo nunca foi comunista, sempre foi o Correio da Lavoura. Agora a família tradicional de Nova Iguaçu faz uma campanha para deputado do Chico Amaral.
que depois viria a ser governador e depois viria a ser prefeito, interventor da cidade, depois viria a ser juiz, antes disso tudo foi advogado, concursado ao Banco do Brasil, que era um dos concursos difíceis na época, ex-aluno aqui do Colégio Leopoldo. Ô, gente, por favor, eu não participo, viu, Ronaldo? De papo de botequim eu não participo. O papo de botequim é bom quando você fala de futebol e tal, mas quando você começa com ofensa, o cara diz assim, não, a imprensa burra, a imprensa... Eu tô fora, rapaz. Quando você ofende, é a maior prova da sua incapacidade de discutir. Aí vocês dirão, você citou o Correio da Lavoura por quê? Porque é um fato que está pertinho da gente. E nós tivemos vários jornais que, por dinheiro, apoiaram diversos segmentos. E eu gostaria que vocês, a Sarinha, que gosta de guardar os jornais, o pai dela também, a mãe dela também, de época, pede ela para pegar outros jornais aqui de Nova Iguaçu. Pegar, por exemplo, o Jornal do Góes Teles, o Jornal do Capitão Brito. Esses jornais que nós chamamos de jornais chapa branca, porque só falam o que o governo deseja, foram todos pro ralo, Ronaldo. Sumiram. E aí? E aí, excelência? O Silvio Santos mandou lá a menina embora. É um direito dele, é o patrão, é o dono do SBT. E eu posso muito bem escutar a Record, eu posso muito bem escutar a Globo, eu posso muito bem escutar a Bandeirantes. A opção é sua. Pessoal. E bote na sua cabeça, você que é radical, que a verdade é de cada um. Cada um tira suas conclusões. E tem um aspecto pessoal, Paulinho, porque quando fala aquilo que a gente gosta ou que está indo ao nosso encontro, a gente bate palma. É só falar o contrário, pronto, já não presta. Então você tem que analisar todas as nuances. Não é o que eu acho ou o que eu penso. Esse eu acho, eu penso, ou me satisfaz, aí complica. É muito complicado. Eu só faço o programa com o Ronaldo porque ele pensa igual a mim. Nada disso, a gente pensa diferente. Em vários aspectos, ele pensa diferente de mim. Agora, eu não posso querer que o mundo pense como eu. A beleza do Martinho Lutero é essa. Ele ousou questionar a Igreja Católica. Esse momento histórico se chama Reforma Protestante. Qual o movimento que esse movimento provoca? A Contra-Reforma. Olha só. E a história vai caminhando. A Revolução Francesa. Radicais. E os radicais, não tinha Karl Marx, mas eles queriam uma melhor distribuição da renda, não queriam que a renda ficasse só com os poderosos, talvez hoje fossem taxados de comunistas. Tem nada a ver com o comunismo. Eles eram revoltosos. E hoje a Revolução Francesa é página estudada no mundo inteiro. Essa parte que você fala, justamente, nós estamos falando de épocas. E hoje também nós vivemos uma época. Por exemplo, a época dos escravos. Uma das derrocadas da queda, realmente, da nossa monarquia foi justamente a libertação dos escravos. Libertar. Foi uma queda. Porque não Você vai me desculpar, Ronaldo. Eu não creio que a libertação dos escravos tenha derrubado a monarquia. Não derrubado. Na minha ótica... Uma das... Na minha ótica, você aproveitou esse fato para tirar Dom Pedro. Isso aí. Eu queria até pedir a você para pegar a boca. Vocês estudem e leiam o que se fez
no Palácio Guanabara, hoje, que era uma propriedade particular da princesa, comprada com dinheiro de Pedro II, que ele dizia sempre que usava a dotação a que ele tinha direito, e foi um presente à filha. Vocês vejam o saque que foi promovido com a República. Eu queria pedir a vocês que apresentassem para nós uma manifestação popular de comemoração da proclamação da República. Vocês podiam apresentar para a gente. E olha que da guerra já havia inventado a fotografia. Então vamos estudar a história sem sectarismo. Aproveitando dos momentos para quando aproveita aquele estanque, por isso que eu falei, isso foi aí. Aproveitar o momento, é agora. Mas o que... não, você já vinha. Os jornais, como a Sarinha muito bem nos lembrou, os jornais já falavam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Hoje o Jornal do Comércio está todo digital. Vou passar um dever de casa para vocês que gostam muito de exercer as suas afirmações próprias. Procure no Jornal do Comércio a publicação de 13, 14 e 15. Vejam se vocês acham no Jornal do Comércio qualquer menção de capa à abolição da escravatura, como está aí na Gazeta de Notícias, estampado pela nossa querida Sarinha. Vamos lá, gente, está aí para vocês o dever de casa. Está aí, ó, Gazeta de Notícias, Brasil Livre, está aí a manchete que a Sarinha nos brindou. Convido vocês a buscar essa manchete no Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio é o jornal do dinheiro. É o jornal que vendia escravos, fazia os anúncios dos escravos, vendia tudo que chegava ao Rio de Janeiro. Era o jornal daqueles que queriam a manutenção do regime. Ô, gente, por favor, vamos parar com esse negócio. A imprensa tem que ser livre. O que é a imprensa livre? É falar o que eu quero? Já não é livre. O nosso programa parte de raciocínio lógico. A observação intempestiva, ela não pode caracterizar uma opinião histórica. Ela caracteriza uma opinião. Ah, a opinião é minha, eu dou perfeitamente. A opinião é de quem a tem. Mas nós aqui estamos no Reflexões. É um espaço que nós criamos para refletir sobre diversos assuntos. A Sarinha publicou a manchete que ela quis, que ela desejou. E eu e o Ronaldo concordando com a manchete, não concordando, é um direito de todos nós, mas nós usamos a manchete para fazer a base de nossa discussão hoje. Que não se esqueçam, da discussão nasce a luz. Tem que discutir. Mas tem que discutir sem paixões. Eu fui criado dizendo o seguinte, a feijoada foi inventada pelos negros porque tudo aquilo do porco que os donos da fazenda não queriam, jogavam fora, o escravo aproveitava e fazia feijoada. Essa história, gente, não tem fundamento nenhum em lugar nenhum histórico. Podem pesquisar. Quem melhor comia na casa grande era o escravo. Porque o escravo era dinheiro, era produção. E ele tinha que ser bem tratado para que ele pudesse produzir. E aí, para a gente concluir hoje, mas nós vamos continuar com esse papo, porque ele é bom, Ronaldo. Muito. Vamos procurar aí os barões negros que escravizavam seus irmãos de cor. Vamos procurar.
as negras que se juntavam com os portugueses para aproveitar o dinheiro deles, os alforriados. Nova Iguaçu é berço disso, tá? Você tem ali a diocese, do lado do Sesc, toda a história da região cartorária do Império está lá. Ninguém precisa acreditar em mim. Ninguém. Mas eu recomendo a fonte. Vossas Excelências podem se dignar a procurar o professor Antônio Lacerda nos arquivos da Diocese. Grande parte desse acervo já está disponível digitalmente pela Universidade Federal Rural, que propôs um esquema de digitalizar aquilo tudo. E a garotada foi para lá trabalhar. Vocês vão verificar nos anos 18, os alforriados, os escravos alforriados, ao receberem a liberdade, a primeira coisa que faziam era contratar escravos. Por favor, é documento, tá? É documento. Então, culpar o branco, Gente, a culpa é da espécie humana. Mano, é isso que eu tô falando. A falta de amor ao próximo. Somos seres humanos. E a aula de Jesus já estava presente. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A aula já estava lá atrás. Todos. Há 2000 anos. Há 2000 anos, né, Ronaldo? E a turma continua repetindo, rapaz, a mesma coisa. Todo indivíduo, quando fala, eu não estou defendendo aqui ninguém. Aqui meu partido é discussão. Meu partido é história. É o que ela conta. Eu estava ouvindo a Rádio Marinque Veiga, que a Rádio Marinque Veiga tinha uns programas humorísticos maravilhosos. Walter Dávila, que outro dia o Ronaldo publicou, fazia parte do grupo de comediantes da Marinque Veiga, Brandão Filho, essa turma maravilhosa toda, que depois o Chico viu que eles estavam numa situação difícil e deu um jeito de juntá-los para ajudá-los. Trabalho maravilhoso. Tem depoimento do Grande Otelo, vocês podem ver. Tem vários depoimentos de comediantes que vocês podem ver, tá aí é o próprio falando. A Rádio Marinque Veiga eu estava escutando quando ela sai do ar, por causa do Raimundo Nobre de Almeida, que era comunista. Eu não sei se Raimundo Nobre de Almeida era comunista. Você olha para a família Marinque Veiga. Por favor, tá? Olhem para a família Marinque Veiga. Vejam lá Carmen Marinque Veiga, a família Marinque Veiga. Vejam se ali tem alguma cara de comunista ali. Vestidos importados, joias preciosas, etc. Então a Rádio Marinque Veiga é retirada do ar. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos a TV Excelsior, que era uma das TVs, Daniel Filho, essa turma toda fazia parte. E tinha musicais maravilhosos, como Telerio, Times Square. Tem pouca coisa aí na internet, que era patrocínio da Telerio. Nós tínhamos o Canal 6, que era a TV Tupi. Nós tínhamos o Canal 9, que era rico em reportagens. A grande reportagem que faz o estilo de hoje, alguns jornais que publicam muito sangue, que era volante do Palu, vivia nas ruas noticiando os problemas trágicos, sequestros, tiroteios, etc. E nós tínhamos o Canal 13, que era a TV Rio, também tinha programas de auditório maravilhosos. O Flávio Cavalcante passou por lá também. E em 1965, o regime militar que se instala, com o presidente Castelo Branco, dá concessão à Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão, não acreditem em mim, consultem.
nasce em pleno regime militar. Aí, cada um tire as próprias conclusões. Eu conto o fato histórico. As conclusões do fato histórico, cada um tira o seu. Tira a sua conclusão. Esse é o fato. Verifiquem, confirmem. É bom. A história é belíssima por isso. Sabe por quê? Muitas vezes também me perguntaram por que Dom Pedro I não fez a abolição da escravatura já na época? Por que eu falei, por que você não estava lá no lugar dele para saber como é que estava a situação na época? Porque por que você não estava aqui na hora? É muito fácil você achar que você vai... A situação era independente. Então ele vai, não, mas podia aproveitar o momento. Olha, Ronaldo, só, aproveitaria o momento e fazia tudo. Eu falei, é muito fácil falar. Falar é muito fácil. A proposta é simples. Você, todo dia em casa, quando você acende, mexe no interruptor e a lâmpada acende no seu quarto, na sua sala, por que você não gera a sua própria energia? Você sabe como é que a energia é gerada? Por que de um lado o polo é positivo e quando você pega 180 graus do outro lado é negativo? Por quê? Quer dizer, o indivíduo não conhece o beabá do que ele utiliza e fica tentando entrar em concepções outras monstruosas. A minha concepção é simples. Eu tenho um tio que foi perseguido em 1930 em Nova Iguaçu pela turma brava de Getúlio Vargas na ditadura Vargas. Ele falava isso. Esse mesmo tio que foi perseguido aqui, ameaçado de morte, etc., é o mesmo tio que na intentona integralista, o nome dele está no segundo punhal dos que seriam assassinados caso a intentona integralista vencesse. O primeiro seria o Manhães Velho, Dr. Manhães, da Casa de Saúde, e o segundo seria o professor Leopoldo Machado. Isso é documento histórico. Leopoldo Machado, beiçudo, filho de negro. O meu avô era um negão de 1,85 m que serviu com Caxias. Tá? Então, é preciso que a gente olhe para a história e comece a entendê-la. É isso aí. Tá? Esse beiço grosso que eu tenho, eu não adquiri na Europa. Se vocês pegarem o bate-papo, esse beiço grosso aí do Ronaldo, também não adquiriu na Europa. Branquinho. Mas, se você quiser pegar os escritos do Império, quando você tem festa na corte, o que o escravo dizia? Isso aí é festa para beiço fino. Quando eu vejo beiços finos hoje no Brasil, como eu encontro radical, rapaz, de beiço fino? Aí eu fico aqui fazendo as minhas análises históricas. Vieram de onde com esse pensamento? Por favor, meus amigos, a sua opinião é altamente válida, mas ela deve estar fundamentada. Você não pode atirar no que vê e acertar no que não vê. Também não deve atirar nem no que vê. Até porque o tiro é um ato de agressão. E quando você discute a sociedade, quando você aprende sociologia, filosofia, história, você aprende que discutir é um hábito. A escola de Sócrates é a escola da filosofia, da pergunta. Harvard, Oxford, se transformam, Coimbra, em grandes faculdades pela discussão filosófica.
Filosófica. Não é? O estudante de Coimbra, quando depõe sua capa para o estrangeiro passar, é um ato de reconhecimento do trabalho dele. Não quer dizer que todos os estudantes concordem com aqueles pensamentos, mas eles conhecem ali um líder, alguém que está passando sua história. Não é um ato de subserviência. É um ato de reconhecimento pelo que o indivíduo passou e está promovendo de mudanças. Mas não que o estudante de Coimbra obrigatoriamente concorde. Gente, é tão difícil discutir isso. Só que eu estou falando de faculdades aqui de 200 anos no Brasil. Concordam? Mas lá na Europa eu falo de faculdades de quase 1000 anos. De 900 anos. Ô, gente, é tão diferente. Eu estou falando de faculdades de 1000 anos. Por favor, gente. Não vamos cair na mesmice da ideiazinha da esquina, do bate-papo, daquele que não lê. Eu queria concluir hoje, Ronaldo, para a gente... Eu estou relendo essa obra de Paulo Marcum e Duda Hamilton. Eles colocaram na capa essa foto sensacional. Vamos vê-la. Olha que coisa linda, Ronaldo. É uma foto do nosso presidente Jânio Quadros, cercado de militares. Jânio Quadros estudou com meu pai lá em Lorena, no Colégio Dom Bosco. Olhem os pés de Jânio. E olha o título. O Brasil entre a ditadura e a guerra civil. Mas o principal é que essa manchete, com essa foto, ficou histórica, porque dizia-se o seguinte com essa foto: para onde vai o Brasil? Essa era a manchete. Para onde vai o Brasil? Olha os pés do nosso querido presidente Jânio Quadros. Tá? História é isso. É ler. E é um livrinho bobo. É um livrinho tranquilo. Tem aqui 400 páginas para a gente dissolver aí, estudando e relembrando. Tá? Muito bem. Eu queria pedir ao Ronaldo que se despedisse dos nossos amigos, para nós irmos para as conclusões finais. Agradecendo aí o Luiz Edmundo, que está aí nos assistindo. Um grande abraço, obrigado. Dando seu boa noite. Hugo de Souza, obrigado, Hugo. Você sempre junto com a gente aí, prestigiando também, como Luiz Edmundo. Sérgio Leandro, um grande abraço. Tiago Brito, já falamos. E ele está dizendo aí que maravilhosa aula de história e tal. Muito obrigado, Tiago. Lembrando dos tempos de jogador de basquete do Colégio Leopoldo. Obrigado, Excelência. Marcelo Tupinambá. Marcelo, eu tenho uma foto aqui, rapaz. Eu já coloquei uma do Luiz Edmundo na testa ali, tocando tarol. Eu tenho uma foto onde você também está ali na primeira fileira tocando tarol. Vou postar aí para você. Se você não tiver, ficar no seu acervo. É um momento que a gente mescla a banda do Colégio Leopoldo com banda marcial e de música. E nós tínhamos apenas 2 pistões na banda. Éramos eu e o Elcio. E tocavam os pistões e a gente podia desenvolver dobrados com a banda do colégio. Eu tenho essa foto. Dentre outras coisas, Ronaldo, eu também fui mestre de banda. Tem uma historinha boa para contar. Graças a Deus. Maiara Pereira está assistindo. Um grande abraço, Maiara. Jesus abençoe. Obrigado por nos aturar essa hora da noite. Alexandre Pereira, Mineiros. Grande abraço, Alexandre. Você está no céu, hein, cara? Minas
é um negócio diferenciado, rapaz. Isso aí, para onde você vai, tem passeio. Isso aí não dá para ficar em casa de jeito nenhum. Só a pandemia que obriga. Mas fora isso, quando ela passar... Eu tenho visto de vez em quando foto sua aí em rio, em lago, etc. Aproveita que isso aí é o céu. Rogério Laurentino, obrigado, Rogério, por estar aí com a gente. Bruna Mariana, obrigado, Bruna. Marcão Andrade, parabéns, professor Paulinho, por mais uma brilhante aula. Obrigado, Marcão. Marcão, o grupo que você me colocou aqui, deixa eu falar de público. Ali tem uma turma radical ali, rapaz, cujas observações não trazem conhecimento, trazem o pensamento pessoal de colisão. E eu fiquei muito triste quando eu vi hoje. Você sabe o respeito que eu tenho por você, o respeito que eu tenho pelo nosso ex-prefeito Altamir Gomes, mas me surpreenderam ali algumas assertivas, rapaz. Não, o grupo teria que ser de discussão, foi o que você disse. Uma coisa eu discuto com gente que já tem a verdade pronta e guardada no cofre, não é discussão. Aí é imposição, é ditadura, aí não serve para mim. Eu gosto disso aqui que eu estou fazendo agora, Marcão. Discutir, bater papo. Vocês estiveram lá no programa lá do jornal e tudo, né? A gente tem que ter ideias. Da discussão nasce a luz, não esquece essa máxima. Marcão, obrigado pela pessoa que você é. Jesus o abençoe. Marcão Andrade. Enite Coelho dando uma boa noite. Ulisses de Sacra também. Tá? Muito obrigado. Então tá aí, Ronaldo. Eu tô com 7,2. Olha, em 72 anos que eu fui amealhando de conhecimento. Sabe o que é você ter o privilégio de almoçar com o professor Nilton Gonçalves de Barros? De almoçar, jantar com a professora Leopoldina? De pequenininho bater papo com o professor Leopoldo? De receber aqui em casa os amigos do professor Newton, principalmente quando ele foi presidente da Arcádio Guaçona de Letras, onde trazia uma autoridade em história, em português, em literatura, para fazer palestra no que nós depois chamamos de Teatro Arcádia. Rapaz, escutar o professor Newton fazendo as suas preleções nas viagens... Ele dizia, vamos, filho. Eu digo, estou pronto já arrumava a minha malinha, já estava junto com meu pai. Óbvio que tinha o que eu não concordava com ele, mas imaginem o que eu recebi de informações que ajudaram muito na construção do meu caráter. Aprender a entender aqueles que têm dificuldades, não é? Nós acharmos que todos são iguais, são perante a lei na Constituição, mas os cérebros e a evolução e o entendimento são diferenciados. E nos cabe entender essas diferenças. Nos cabe ter a humildade, né, Ronaldo, de entender essas diferenças. Humildade. Ninguém tem que pensar igual a gente. Os pais não foram os mesmos, a vizinhança não foram as mesmas, o tempo não foi o mesmo. Então nós temos que entender como eles pensavam e o que eles nos legaram de conhecimento. A Sarinha aí discute direito e tal. Ué, filha da Sarinha, advogada. Marido, advogado. Não é criado numa casa com um ex-delegado de polícia e depois advogado. Mariazinha Braga, que era uma mulher versátil, discutia, inteligente sobre os mais diversos assuntos. A Sarinha é o produto desse aprendizado. As pessoas às vezes não conseguem entender isso. Deverão começar a procurar entender. Porque é assim que se cria o conhecimento. A minha casa sempre cheirou a livros, Ronaldo.
e era combatendo praga como cupim, etc. Cheguei a perder coleções inteiras. E lá estava minha mãe, firme, filho, ó, temos que dar uma geral aí que tem cupim e tal. É uma situação que você vai aprendendo a viver. E jamais falando mal do próximo, que é uma... achando que todo mundo está errado, que só eu que entendo, só eu que sou inteligente. João Rangel está aí. O João Rangel conheceu a Ordem dos Pedreiros Livres. A maçonaria atual, como a gente já conhece, é maçonaria especulativa, mas já foi maçonaria operativa. São discussões, Ronaldo, nos mais diferentes campos que a gente tem que aprofundar. Nós nos estendemos demais hoje, eu peço desculpas, mas assunto é bom e tem que discutir, tá? Grande João Rangel dizendo aí a verdade. Ronaldo já fez sua despedida, quer acrescentar alguma coisa? Não, só duas coisas. Nós temos duas verdades. Já faltou com a verdade. Não, só duas coisas. Temos duas verdades. Faltou com a verdade. Uma do Cristo, que realmente ele queria ser rei dos judeus, pregou o amor, pregou o bem, a empatia, o amor ao próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E a outra verdade, que é Barrabás. Porque nunca ninguém provou nada contra ele não roubou, ele não matou, ele não tinha gangue, ele não tinha nada disso. Hã? Absolvido. Absolvido, e verdade, né? É verdade. Mas alguém, pela verdade, tinha que ir à cruz, tinha que ser crucificado. E a verdade ali realmente prevaleceu, porque Jesus realmente queria ser o rei dos judeus. Aí ele responde, tu dizes. Mas a verdade era uma só, que alguém tinha que ir para a cruz. É só para nós refletirmos, pensarmos que o único que falava já há 2000 anos, como Paulinho falou aí agora, há mais de 2000 anos comentando e falando pelo ser humano, pela humanização, espiritualização, foi quem? Foi o nosso mestre. Aliás, quando chamam ele de bom, ele diz que não. Bom, só o Pai que está no céu. Porque ele esteve conosco. Poderia cair também. Essa verdade só está em Deus. E aí vamos refletir. Que verdade é essa de Deus, do arquiteto do universo, de Jeová, Oxalá? Não importa o nome que você dê a essa verdade que você busca. Uma coisa é certa. Eu, como ser humano, eu tenho que pensar como ser humano. Não como cor, não como raça. A raça é uma só, é a raça humana. Não como índio, não como amarelo, branco, branquelo, negro, preto, não importa. É como ser humano de fato. E esse cara morreu pela verdade. A minha verdade, a sua verdade, mas a única verdade que nós sabemos é que ele só pregou o amor, mais nada. Enquanto nós nos ficarmos digladiando uns com os outros por conta do nosso radicalismo, eu tenho a razão, vamos continuar brigando por mais 1 milênio, 2 milênios, em prol de nada. Vamos lançar mísseis para cá, mísseis para lá, e vamos ficar nisso. Viram outras pandemias, faltas de empatia, e o amor continuando a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E o egoísmo aflorando cada vez mais. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os meus. Que Jesus os abençoe, muita paz, e repetindo, que o grande arquiteto do universo possa nos abençoar, nos despertar, conscientizar e sensibilizar, porque essas 3 palavrinhas somos nós mesmos. Porque ninguém desperta ninguém, ninguém sensibiliza ninguém, ninguém conscientiza ninguém se esse ninguém desejar fazer a sua parte. Muita paz. Gratidão, Paulinho, gratidão a todos.
Boa noite a vocês. Preciso dizer mais nada depois dessa preleção do Ronaldo. Eu tenho que calar a boca, ficar mudo. Só dizer a vocês que se cuidem. Fui ao cemitério ontem, fui ao cemitério hoje. Amanhã tenho que ir ao cemitério de novo. O momento é dificílimo. E lá, quando a gente sepulta, não depende da opinião de ninguém. É um fato consumado. Estamos sepultando. Não venham com argumento, nada. Nós estamos sepultando. Olha só. Fui ontem, fui hoje e já estou programado para ir amanhã. Reflitam, por favor. É um momento de reflexões muito profundas, como lembrou o Ronaldo. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu acho que a gente vai continuar esse papo, que a gente nem entrou no assunto. Rodeamos e nem entramos. Desculpem. Falo muito. O Ronaldo fala menos que eu, mas também gosta de falar. Fiquem com Deus. Até amanhã.